Instituto Padre Quevedo. Inscreva-se agora em nosso canal. Boa noite. Nos círculos mais elevados da Igreja Católica, há quem confesse agora que aquela história do atentado ao Papa foi mal interpretada. E que os atentados de agora é que realmente poderiam ter sido previstos no terceiro segredo de Fátima. E pior, os atentados poderiam não ter terminado. Na semana dos atentados nos Estados Unidos, um jovem vidente falou na televisão brasileira em torres de vidro pegando fogo e outras coisas mais. Um dia antes da hecatombe no World Trade Center. Depois voltou à mesma emissora de televisão e fez previsões envolvendo até mesmo a prefeita Marta Suplicy. Até que ponto isso tudo é charlatanice ou negócio de oportunidade e, claro, coincidência? Quais eram as verdadeiras profecias de Nostradamus? Você acredita que exista mesmo premonição? E você, já teve alguma? Voltamos daqui a pouco. Boa noite, Padre Oscar Quevedo. Quando se fala, não só no Brasil, mas até fora do Brasil, depois vamos falar um pouco sobre o México, quando se fala em parapsicologia, em paranormalidade, quando se fala em premonição, quando se fala até mesmo em charlatanice, ou realidade, ou ciência, nas últimas décadas o nome do Padre Quevedo está sempre associado. Tenho certeza que o senhor acompanhou atentamente os atentados americanos, ou melhor, os atentados nos Estados Unidos. Então vamos tentar fazer por partes. Número 1, premonição. Algum de nós pode ter uma premonição do que vai acontecer daqui a meia hora ou amanhã e inclusive ter uma visão interna de uma cena que supostamente pode acontecer? Somente un nome, premonicio, in latin pre-aviso, è un nome che entrò no povo, ma è un nome supersticioso. Non ha ninguém che avvise. Non sono os demonios, os espíritus, os hechos. É precognição, preconhecimento. Fenômeno paranormal, normal. Todos temos as faculdades. O que não todos temos é a manifestação, que é a margem do comum. É um fenômeno espontâneo, mas temos a faculdade. Uma faculdade espiritual. Paranormal significa isso, espiritual, diferente de extranormal, supranormal. Uma faculdade espiritual. Diríamos um conhecimento da alma humana. Não tem tempo, não tem distância, não tem obstáculos, mas não é infinita, é humana, limitada, num prazo curto. Hoje, não há nenhum parapsicólogo universitário no mundo materialista. A ciência demonstrou inapelavelmente a precognição, conhecimento do futuro, a retrocognição, conhecimento do passado, a simulcognição de todo o nosso globo. Numa margem aproximada de 2 séculos, nosso inconsciente conhece tudo e alguma vez manifesta. Mas nós não podemos autodeterminar essa manifestação? Ela vem por si própria, ela vem sozinha, ela não avisa? Espontânea e incontrolável. Qualquer pessoa que queira dominar a faculdade parapsicológica e abre um consultório de adivinhação, proibido por lei, charlatão, abrir um consultório de adivinhação para adivinhar tudo. Cadê o cadáver do Ulisses Guimarães? Onde que está este que todo mundo está procurando, o terrorista? Onde que está? Por que não adivinha na supercena acumulada em vez de... Eu gostaria muito. Seria ótimo. Então, quando o senhor falou que pode ter a premonição, quer dizer... Precognição. Justamente,
pode ter a regressão? Eu posso, de repente, fazer um voo para um passado muito distante, até mesmo, vou usar uma expressão coloquial, uma expressão leiga, até mesmo fora desta minha vida, eventualmente? Passado, presente e futuro, dentro do nosso globo, não se adivinha nada de fora do nosso globo, porque é homem com homem, e do prazo vital, existencial, humano. O avô e qualquer contemporâneo do avô, com o qual coincidimos mesmo que seja um segundo, e o neto ou qualquer contemporâneo do neto. É uma faculdade vital, vivos com vivos. O que os vivos não conhecem na nossa terra, está um mundo cheio de hieróglifos, dos etruscos, dos maias, dos persas, que nenhum arqueólogo, egiptólogo descobriu. Não adianta perguntar a ninguém, porque não são os mortos, os exus, as fadas que revelam. É um conhecimento humano de vivo sobre vivo. Só se adivinha vivo sobre vivo no nosso globo. Vamos voltar um pouco ao começo da apresentação que eu fiz lá, Padre Quevedo. Tive informações, a notícia até correu em algumas colunas com uma certa precaução. O senhor acredita que o atentado nas torres do World Trade Center, que também poderiam estar no livro de Nostradamus, vamos falar depois, mas o avião em cima do Pentágono, aquele fogo enlouquecido, aquele avião entrando nas torres, as torres desabando, isto poderia estar contido no terceiro segredo de Fátima? Não. O terceiro segredo de Fátima, desculpem-me os católicos que me escutam, é tudo bobagem. Nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Bento XIV, o Papa mais sábio da história, um milagre de ciência infusa, disse que, metaforicamente, vir de tão longe para andar com segredinhos. E claro, os papas, quando viram tudo aquilo, que é imaginação de Lúcia, imaginação e continua, pois não quiseram publicá-lo porque nem todo mundo compreenderia. Mas já tanto se insistiu, que João Paulo II, que é bem astuto, bem inteligente, então há umas frases no terceiro segredo de que um bispo branco sofrerá um atentado vestido de branco. Este é o terceiro de Fátima. O terceiro segredo de Fátima é enorme, eu tenho inteiro de recolher palavras de um cardeal, de um papa e tal, inteiro. Se referiria à Terceira Guerra Mundial, que já teria terminado em 1997. Errou tudo. Não há tal terceiro segredo de Fátima. A Igreja aprovou o culto a Nossa Senhora do Rosário de Fátima pelos milagres de Fátima. Não aprovou as revelações, que não há, é dogma de fé que a revelação terminou com a morte de São João Evangelista. Não aprovou as aparições, que não há, se se tivesse aparecido todo o mundo veria. Pelos milagres se vê que essas visões daquelas crianças são providenciais. Deus se quer servir disso. Como sabes isso? Pela assinatura de Deus, que são os milagres. Fátima, Lourdes, Guadalupe, Borém, Bonné, tantos chamadas aparições, são visões a gosto do consumidor, mas se estão assinadas pelo milagre, a Igreja aprova o culto, não a revelação, que não há, nem a aparição, que não há. A propósito de milagres, até que ponto o milagre pode acontecer espontaneamente e até que ponto depende da quantidade de fé que exista ou não dentro de cada um de nós? Mas não me responde agora, nós voltamos daqui a pouco. De volta com o Padre Quevedo, sempre um referencial na história deste país. Toda vez que se fala em parapsicologia, em milagres, as coisas entre muro do nosso mundo, do mundo vizinho, as coisas indecifráveis e da fé. Repetindo, padre, o senhor falou de milagre no bloco anterior. Até que ponto um milagre, sendo ele dogma da igreja ou não, até que ponto um milagre pode acontecer espontaneamente? Está na Bíblia, não está? Que nada é impossível para Deus, não é? Até que ponto pode acontecer e até que ponto depende
da quantidade de fé que exista dentro ou não de cada um de nós. Usar a Bíblia nas interpretações de fatos do nosso mundo é deturpar a Bíblia. A Bíblia não é um livro de física, de química, de biologia, de parapsicologia, de análise de fatos. Isso pertence à ciência. A Bíblia é um livro de doutrina sobrenatural inobservável, onde a ciência não pode nem afirmar nem negar. A inversa também é verdadeira. E a Bíblia não se mete em ciência, não corrigiu nenhum erro científico das diversas épocas em que foi escrita. Ela é doutrina sobrenatural revelada. Alto aí. Como sabes que foi revelada e não inventada? Existem hoje no mundo 56.000 religiões. Guiba, se tem mais religiões do que gente. 56.000 religiões, reveladas ou inventadas. O critério único e necessário é o milagre. É a assinatura de Deus. Se é Deus que falou, que assine. E assim saberemos que não foi inventado. O milagre depende only, papli, selman, tanto, ponham todas as línguas que saibam. Dele. Só de Deus. E só para confirmar a doutrina. Não é para resolver nossos problemas, que para isso nos deu a medicina, a inteligência, só para confirmar a doutrina. Em benefício da humanidade, não há maior benefício que confirmar a doutrina que ele revelou, mas não é para suprimir a guerra, não. O milagre, claríssimo, e é necessário. Senão, como vamos a saber? Por isso dizia Cristo, acreditai a doutrina que eu prego pelos milagres que eu faço. Ide e ensinai a todo mundo essa doutrina. Sim. E se seguirá nos milagres. E não depende da gente. Ressuscitou mortos. Qual é a fé de um morto? Tem devolvido pernas a bebês. Qual é a fé de um bebê? Tem curado lepra a uma pessoa que não era nem cristã. O próprio São Paulo, que fé tinha São Paulo se era um perseguidor de Cristo? Lógico. O milagre depende de Deus e é só para confirmar. Mas é que na Bíblia está dito, se tivesses fé, Deus fará se Ele achar, e não depende de nós, depende de Deus. Muitas, dentre esses milhares de religiões que o padre Quevedo citou, há novos templos que pregam, especialmente no momento difícil da vida brasileira, onde a grande massa nacional atravessa dias difíceis, sem emprego, às vezes sem casa, às vezes sem teto, sem comida. A nova pregação é que se você tiver fé, você consegue um emprego, uma casa, um automóvel, e até mesmo ganhar numa loteria esportiva, que eu até gostaria muito, Padre Quevedo, nós dois, inclusive. Nós faríamos. Então, quando não acontece o resultado que o fiel quer, o mentor vai até este mesmo fiel e diz, você não teve fé suficiente, a sua fé é pouco. Dá para medir a fé de cada um de nós, Padre Quevedo? Sim e não. Usar a religião para conseguir, é falta de respeito à religião. É considerar a Deus uma vassoura para me servir dele. E quando não me serve, jogo detrás da janela. Não. Nós estamos a serviço de Deus, a cumprir a sua doutrina, a sua revelação, que ele assinou com os milagres. E, como também é Pai, é muito bom que acudamos a Ele, que peçamos, mas não estamos pedindo milagre, que o milagre é só para confirmar a doutrina. Mas na divina providência, Deus se pode servir no seu governo, das forças da natureza, e ajuda o médico, ajuda a natureza, faz que acertes. Bem, vamos rezar que Ele é nosso Pai. E um dos motivos pelos quais Deus não quer, mas permite o sofrimento, permitiu que matassem a seu filho, permitiu o martírio, permitiu as guerras, permitiu o sofrimento de Nossa Senhora. Não quer, o proíbe, não matarás, não roubarás, mas o permite e respeita a liberdade humana. Vamos rezar, um dos motivos porque Deus permite é para que pensemos que estamos de passagem, para que recemos, para que saibamos que não temos nesta vida morada permanente. É nosso Pai, vamos rezar. Mas o milagre não é para isso. O milagre só
tanto, etc., para confirmar a doutrina. Estas religiões que estão querendo resolver nossos problemas com a religião é falta de respeito à religião. Mas aqui entre nós, e com toda a confiança, só para que reflitam. Você já conhece algum pastor desses que expulsam demônios quando ele está doente procurar a outro pastor? Você já viu um curandeiro espírita que diz que é uma reencarnação, que é um castigo do karma, quando ele está doente, procurar outro curandeiro espírita? Chico Xavier, que passou a vida inteira doente, procurou alguma vez um curandeiro espírita? Algum pastor, quando está doente, procura outro pastor? No fundo, eles sabem que tudo isso é falso. Entre nós. Entre nós dois. Para que reflitam, para que pensem. A religião não é para resolver nossos problemas. É para pormos-nos a serviço de Deus e com projeção de eternidade. E ajudar ao próximo, caridade. Nisto se conhecerá que sois os meus discípulos, que os ameis uns aos outros. Nesses dias turbulentos e dolorosos, depois do World Trade Center, as vendas dos livros de Nostradamus, claro, estouraram de novo. E todas as vezes que acontece alguma grande tragédia, sempre alguém vai achar lá e vai achar uma referência em Nostradamus. Vou citar um trecho da segunda centúria dele, 35ª estrofe das profecias do profeta francês. O fogo à noite tomará conta de duas construções. Diversas pessoas sufocarão e queimarão. Será perto de dois rios que se juntam. O Sol, Sagitário e Capricórnio estarão em oposição. Nostradamus, estava certo? Mas não me responde agora. Nós voltamos daqui a pouco. De volta com o padre Oscar Quevedo. Meu caro padre Quevedo, sempre bom rever o senhor. É nosso último bloco, mas ainda temos um tempo aqui para ficar falando mal de Nostradamus. Estou brincando. Eu citei no bloco anterior um trecho da segunda centúria, 35ª estrofe. O fogo à noite... Talvez logis de minuet le feu prendrá. Eu tenho aqui todas as profecias de Nostradamus, todas, no original francês, algumas em latim. De fato, esse texto que você me citou está, a estrofa, são centúrias, 100 estrofes de 4 versos cada uma, 12 centúrias. Isto é o texto completo de Miguel de Nostradamus. Está esse texto, que já foi aplicado ao longo da história a outras muitas coisas, a outras muitas coisas, a outras muitas coisas. Ou seja, sempre onde houve duas torres, qualquer tamanho que elas tivessem, se aplicava um texto semelhante, é isto? Duas torres, e também foi aplicado a 2 reis, a 2 nações em briga. É mérito do intérprete. Miguel de Nostradamus, a curto prazo, nesse prazo vital existencial humano, é fantástico. Num dos meus livros, tenho 15 livros publicados, num deles vou analisando alguns acertos que ele teve sobre a morte de Henrique V, do barão de Guisa, da Catalina de Médicis. A curto prazo foi fantástico. Erros sensacionais também, mas acertos fantásticos. A longo prazo, puro estilo civilino, ele não diz nada. Le Joie de Lacan é para mim o livro mais científico sobre Nostradamus. Analisa letra por letra, verso por verso e demonstra que Miguel de Nostradamus, a longo prazo, ou só se referia a uma terceira guerra mundial, como já sabemos, ele escreve depois da Segunda Guerra Mundial, que passou a primeira e a segunda, estaria referindo-se a uma terceira. Por quê? Porque Nostradamus nunca concretiza, mas uma vez concretizou, e aí pifou, porque diz, concretizando, que habrá um príncipe de Orleans, chefe do Estado, em 1963, pifou, que haverá em 1081 o coroamento de Henrique V, coroação, pifou, que em 1985 será restabelecido o papado em Roma, que teria saído de Roma, pifou, que o fim da Terceira Guerra Mundial foi em 1986. Nunca concretiza, porque quando concretiza, pifa.
A grande massa humana, quer seja Nostradamus, quer seja... Por exemplo, teve um programa de televisão que foi um menino lá, até tinha o nome dele aqui, que era Rodrigo Tudor, que teve uma premonição e disse, veja umas torres pegando fogo, grandes prédios com espelhos, etc. E aí no dia seguinte realmente aconteceu a hecatombe do World Trade Center. Ele voltou ao mesmo programa depois de 2, 3 dias e até fez previsões um pouco trágicas envolvendo a prefeita de São Paulo. Deixando isso de lado, mas a massa espectadora, o público leitor, meu amigo da esquina, o quitandeiro, o seu livreiro, nosso amigo da banca de jornal, toda esta massa, e nós mesmos, Padre Quevedo, nos alimentamos deste tipo de superstição, deste tipo de, não vamos chamar de má fé, mas de suposta enganação. Marta Suplicy, fique absolutamente tranquila. Apesar de que este caso deste jovem é bem provável que seja uma precognição. E não só ele, há milhares de pessoas no mundo que tiveram esse sonho, essa precognição. Por quê? Porque está cientificamente provado, exaustivamente provado. Repito, conhece passado, presente e futuro, e a emotividade, morte, desgraça, acidente de um ser querido, do noivo, do filho, futura, bate o recorde. O que mais rompe a porta de passagem do inconsciente ao consciente é morte, desgraça emotiva, futuro. Um caso de precognição há milhares, mas ninguém domina. E então, em um caso, analisando as qualidades, se vê que não é casualidade, com toda classe de detalhes, superou a casualidade, e depois adivinha outras coisas que o inconsciente inventa, a mente associa. Se até Nostradamus errou tantíssimo e foi o melhor adivinho a curto prazo errou tanto, mas mesmo a curto prazo errou, todo mundo querer dominar essa faculdade. Cadê o cadáver do Ulisses Guimarães? Onde está a super cena? Onde estão os sequestradores de Carlinhos? De repente, uma pessoa, uma coisa especialmente... Foi uma precognição, probabilissimamente. Mas Marta fica tranquila... A sequência que foi exagero. Claro. Vamos falar, estamos chegando no final. Lamentavelmente, poderíamos ficar aqui mais tempo, Padre Quevedo. Eu sempre tenho muito prazer de conversar com o senhor. Aliás, se um dia o senhor tiver uma premonição sobre este programa, o senhor me avise, por favor. Mas, Giva, precognição, que premonição e não me explica. É verdade, precognição, perfeito. O Padre Quevedo tem o seu lado profissional. Vocês, inclusive, viram passar sempre durante esse programa o site do Padre Quevedo, onde vocês podem conversar com ele, tem seus livros. O Padre Quevedo é esta figura brilhante que vocês estão revendo e alguns poucos conhecendo. O senhor também tem o seu lado profissional, o seu lado... o senhor usa bem e sabe usar bem a mídia para provar as coisas da fé. E certamente o espectador está com saudade do senhor. Não sei se volta à televisão, não sei se volta para o Fantástico ou não, mas sei que andou fazendo algumas travessuras, no bom sentido, claro, na televisão mexicana, envolvendo Nossa Senhora de Guadalupe e até mesmo as pirâmides. Como é isto? Muito obrigado, agradeço muito. Luiz Petri, que se fez muito meu amigo, é um programador muito bom da Rede Globo, é aquele que fazia comigo o Caçador de Enigmas. A Rede Globo, não a televisão mexicana, a Rede Globo, em México, gravamos 6 programas sobre as pirâmides como uma espécie de intuição ou de esperança que os índios tinham da Virgem de Guadalupe. E gravamos mais 3 programas sobre os milagres. É fantástico. Os milagres de Nossa Senhora de Guadalupe, o pano, que todo mundo vê, a imagem, e não está, a Universidade de Pensacola analisa entre o que os índios acrescentaram e o pano, onde está a imagem, passa o raio láser, está no ar, só está o que os índios acrescentaram. E a imagem de Nossa Senhora, que todo mundo vê, que todo mundo fotografa, não está. Vista de atrás, não. É transparente. Vista da frente, é fantástico. Uma série de milagres. O cameraman tremia, Luiz Petri chorava.
e não foi ao ar. Por quê? Porque, que pena, quando se trata de difundir superstições, tudo é propaganda. Bom, se vê que são sinceros, mas quando se trata de difundir a verdade, os milagres de Nossa Senhora em honra da padroeira da América Latina, não. E ainda estão discutindo, me disse Luís Pecrim, que acredita que vai sair, mas por enquanto não saiu. Toda vez que o senhor tiver vontade, oportunidade, tenha sempre em nós um canal à sua inteira disposição. Muito obrigado, Padre Quevedo, eu que agradeço. Por ter aceitado o nosso convite, esta energia que o senhor sempre passa para todos nós. Com Muito 40 obrigado. anos de brasileiro, mas minha origem espanhola está clara. Esse sotaque diz que o senhor conserva esse sotaque para fazer um certo charme. Não, o sotaque eu perderei meia hora depois da morte. Nós estaremos de volta amanhã com mais informações, um toque de estilo, sempre que possível com uma figura polêmica e forte como o Padre Oscar Quevedo no seu programa Gibaum. Muito obrigado por terem estado conosco mais uma vez. Boa noite.